Bom, meus amigos, é mais uma transmissão aqui para vocês. Hoje eu vou comentar um pouco a respeito do discurso presidencial, discurso do presidente Jair Bolsonaro referente à saída do juiz federal Moro, que ocupava a função de ministro da Justiça e que, neste exato momento, já não ocupa mais. Bom, meus amigos, tem um ditado que diz o seguinte: quando o navio está afundando, os ratos são os primeiros a deixar o barco. Então, quem é esse cidadão que hoje deixou o seu ministério? Nada mais, nada menos é do que o homem que se tornou, por alguns dias, podemos assim bem dizer, o herói de uma parcela da população brasileira. Um herói que, enfim, colocou o Lula na cadeia. Essa é a razão principal pela qual ele se tornou o queridinho da mídia. Por pouco não transformaram o homem numa espécie de Clark Gable, toda hora sempre estampando as capas das revistas com toda uma pose, todo uma mídia, todo um barulho em cima dele. E hoje resolveu deixar o ministério do presidente Jair Bolsonaro. Bom, meus amigos, a primeira coisa que a gente tem que questionar aqui é como é que um homem do porte do juiz Moro, doutor Moro, como aliás poderia ser qualquer juiz, se deixou seduzir e enganar por uma figura tão tosca, caricata, tão primitiva, quanto esse homem que hoje nós temos na presidência do Brasil. Não sei quem de vocês já assistiu ao filme O Homem do Sputnik. E nesse filme, o que acontece é que lá há um camponês bastante humilde que cai, o Sputnik, quer dizer, o Sputnik, essa é a pronúncia correta. O Sputnik, quer dizer, o primeiro satélite artificial do nosso planeta Terra, cai no quintal dele. E ele, que era um Zé Ninguém, simplesmente se torna o querido da mídias, aparece, né, em tudo quanto é jornal, como sendo o homem que encontrou o Sputnik no seu quintal. Vem agentes de todo mundo para adulá-lo com presentes, tanto para ele quanto para a mulher dele, atrás do que viria a ser o Sputnik. Por sua vez, também jornalistas. Um jornalista, na realidade, ganancioso, resolve adulá-lo o máximo possível, exatamente para construir a partir dali um espetáculo midiático. Bem, eu não vou chegar, claro, ao extremo de comparar o Bolsonaro com o seu Anastácio, porque o seu Anastácio, ele, digamos, era um sujeito, não vou dizer bruto, né, mas eu vou dizer um sujeito bastante simples, mas ele era um sujeito bondoso. Ao contrário desse presidente que nós temos agora, que faz todo o possível para atrapalhar as investigações sobre a morte da Marielle. Daí vem a pergunta: por que esse homem está fazendo tanto para obstruir essas investigações? Inclusive a ponto, quer dizer, de querer ter o controle da própria Polícia Federal. Antigamente todo mundo dizia que o PT queria criar um sistema totalitário, porque mandou um agente da ABIN para fazer um curso em Cuba. Conforme eu descobri na Rússia, teve inclusive gente da inteligência brasileira fazendo curso em Tula, na Rússia, não vou dizer aonde, mas eu por acaso andei descobrindo umas coisas interessantes. E o certo é que acusaram o PT de uma série de coisas, principalmente o ex-presidente Lula. Não, porque o Lula isso, porque o Lula aquilo, o Lula, né, chegar ao absurdo, ao ridículo, por assim bem dizer, de comparar o Lula com Adolf Hitler. Quer dizer, o que Lula tem em comum com Hitler, isso aí é uma coisa, inclusive, ridícula, infantil até. Eu poderia colocar alguns pontos em comum entre o Lula e o Bolsonaro. Aliás, não tem nada mais parecido com a militância
petista do que a militância bolsonarista, e vice-versa. Nada mais parecido com a militância bolsonarista do que a militância petista. Os dois se retroalimentam. Jamais existiria um Bolsonaro sem um Lula. O fanatismo pelo PT acabou levando ao fanatismo pelo Bolsonaro. Isso é um fato incontestável até. A partir do momento em que colocaram, quer dizer, o Lula na cadeia, o povo brasileiro sentiu falta de um político populista, um político que viesse a supostamente defender os seus interesses, digamos assim. E o presidente que nós temos hoje, o Bolsonaro, foi exatamente essa alternativa. E isso, claro, foi possível porque a Globo, ela lucrou muito em cima de supostos escândalos de corrupção do PT. Daí o que aconteceu? Olha só que beleza. Bem na beira. Não é tão fácil isso aí não, hein, pessoal? E, voltando aqui, o certo é que a Globo, não só a Globo, como diversos outros jornais, construíram um escândalo midiático. Um escândalo midiático, a imprensa brasileira, que é uma verdadeira fábrica de escândalos, e o Bolsonaro está certo quando muitas vezes ele critica também a imprensa, até porque ele chegou ao poder exatamente por causa dessa imprensa, que mentiu repetidamente sobre o governo anterior, que levou, por sua vez, ao impeachment da presidenta Dilma, à sua sucessão pelo Temer e, por sua vez, pelo Bolsonaro, que vinha exatamente emplacando o discurso fervorosamente antipetista. A imprensa ela criou, quer dizer, fez a caveira do PT. E o resultado disso foi exatamente isso que nós estamos vendo aí. Quer dizer, o Bolsonaro no poder. Hoje, claro, é que a Globo se faz de santinha, né? Até porque a Globo agora tem o seu candidato. E a gente, inclusive, vai falar sobre ele ainda em um futuro vídeo do nosso canal. E o certo é que temos esse presidente no poder, que é um completo ignorante, um sujeito que até fala errado em inúmeras oportunidades, escreve errado. Uma vez eu postei no meu VK umas postagens do presidente atual no Twitter e eu dei para eles a seguinte missão, né, a seguinte tarefa: encontrem aquilo que está errado no Twitter do presidente. E os russos foram, pelo menos os que estudam comigo, né, e outros também que estudam português, foram capazes de localizar essas falhas no Twitter dele. É um sujeito completamente sem compostura, sem classe, né, por assim bem dizer. Ele não tem nenhum tipo de erudição, não tem fineza, digamos. É um sujeito que, Ave Maria, se você pegar um sujeito como Fernando Henrique, é praticamente um príncipe na frente dele. Pegando aqui um político já mais um pouco simples, digamos. E o certo é que tem uma citação de um general a propósito do Exército Brasileiro que descreve perfeitamente o tipo de presidente que nós temos. No Brasil, e aliás não só no Brasil, como basicamente em qualquer país, você pode pegar um cavalo, colocar um jumento, colocar o tipo mais grotesco, mais estúpido que você imaginar. Mas se você der a ele o cargo de presidente, você vai ver esse sujeito ser bajulado, adulado, você vai ver toda uma corte ali bajulando essa criatura. E exatamente isso é o que nós tivemos no Brasil. Quer dizer, nomes que em troca do poder, incluindo aqui a propósito o próprio Mandetta, que ao menos se redimiu com um excelente trabalho agora no Ministério da Educação. Com ele, claro, eu não vou nem falar do Mandetta aqui, mas o Sérgio Moro. O Sérgio Moro que, quer dizer, a reputação dele ficou lá em cima enquanto brasileiro, enquanto juiz, enquanto jurista, enquanto profissional, simplesmente por ter colocado o Lula na cadeia, depois de ter revirado, né, todos os pertences dele para encontrar camisas e bonés como sendo a mais contundente prova de terríveis subornos que ele teria recebido. Enfim, acabou indo para a cadeia depois. O juiz que, a propósito, chegou a ser desmoralizado, pelo menos
debate verbal com o ex-presidente Lula. Ele, quer dizer, que talvez até se tivesse lançado uma candidatura própria, já que ele tem família mesmo envolvida com política, afinal de contas o Sérgio Moro tem, o pai dele foi um dos fundadores do PSDB na cidade dele, lá no Paraná. Ele poderia muito bem ter ido por esse ramo aí, mas preferiu se aliar a uma figura odiosa, medíocre, como o presidente Jair Bolsonaro, tornando-se ninguém mais, ninguém menos do que o ministro da Justiça do Brasil. Agora, claro, o que aconteceu foi que houve uma desavença entre os dois. Aliás, não, essas desavenças têm sido cada vez mais comuns com o presidente atual. Quer dizer, os próprios ministros estão vendo que ele é um homem que não tem um juízo muito certo. Pode ser claro que a idade também contribua para isso. É um sujeito tosco, um sujeito que não tem preparo para administrar um país que hoje vive uma crise muito séria, que é a questão do coronavírus, um vírus que no Brasil já tem mais vítimas do que na Itália. O Brasil já é o segundo país que sofre com essa epidemia, quer dizer, perdendo apenas da China. É uma situação muito perigosa. E ele falando, quer dizer, em retomar as atividades, ignorando completamente as recomendações do ex-ministro da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, porque para ele, para os asseclas, ele é muito mais fácil dizer que isso aí é comunismo, né? Que esse coronavírus é a invenção dos comunistas para tomar o poder no Brasil e instaurar uma ditadura comunista. Eu já vi gente aí, eu já vi bolsominion dizendo que coronavírus, que isolamento social é comunismo. E aí você fica me perguntando, de onde é que a pessoa tira uma coisa tão absurda, tão ridícula? Não é exatamente o que eles copiam, né, dos conservadores americanos. O cara lá nos Estados Unidos coloca que isolamento social é comunismo, então ele, aqui no Brasil, o pessoal resolve copiar, resolve dizer a mesma coisa. Isso é o que acontece na realidade. E é exatamente por isso que tem muito besta, por assim bem dizer, são esses bolsominions que repetem esse tipo de discurso e que querem, claro, o fim de uma medida que hoje se faz extremamente necessária, não por uma questão de luxo, mas até mesmo de saúde, que é a questão do isolamento social. Então, o presidente ele ignora questões sérias. E claro que os ministros dele assistem a isso já percebendo que é um homem que não tem muito controle sobre seus próprios impulsos. Claro que também tem o principal fator, que é o que pouquíssima gente tem falado, que é a própria questão da alta do dólar. Você quer entender a política no Brasil, quer entender as sucessões de poder e tantas outras questões como impeachment, basta você ver a taxa do dólar. Quando você entende como é que está o dólar, você vai entender muita coisa nesse país. E agora com o dólar a R$6, que é uma taxa recorde, uma taxa que nós jamais alcançamos em nossa história, então já está mais do que evidente que o presidente está com os seus dias contados. E claro que aqueles que são mais espertos, como eu já disse, a primeira coisa que eles fazem é o quê? É exatamente pular fora do barco. Já perceberam que esse modelo é insustentável e que a questão é só agora uma questão de tempo para que esse presidente saia do poder. Aguardem para ver e vocês vão ver o discurso desse presidente sobre a sua renúncia. Podem aguardar, senhores.